Graça e paz, igreja, amém? Amém, boa noite a todos. Vamos abrir nossas Bíblias lá em Atos, capítulo 12. Amém? Atos, capítulo 12, versículo 1. Vamos ler. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio da espada Tiago, irmão de João. Vendo ser isso agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. E era os dias dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou-o no cárcere, entregando a 4 escoltas, de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre os 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E, tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então saindo seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, a qual se lhes abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu ao poste do portão, veio uma criada chamada Rode, ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eles lhe disseram: estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhes sinais com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou: anunciar isso a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Herodes, tendo procurado e não achando, submetendo as sentinelas a inquérito, ordenou que fossem justiçadas. E descendo da Judéia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Amém? Senhor Deus Pai, Deus amado, Deus Santo, Todo-Poderoso, nosso Pai querido, em nome de Jesus, nessa noite, Pai querido, nós clamamos a Ti, Senhor. Em primeiro lugar, nós Te louvamos, Te agradecemos, ó Deus amado, pelos louvores aqui entoados, por nos dar o privilégio, ó Pai amado, nos dar a cada um o privilégio, Senhor, de oferecer ao Senhor este louvor agradável, Pai querido, que tenha sumido mesmo as suas narinas como um aroma suave, Deus Pai querido. Obrigado, ó Deus amado, por este teatro tão precioso, Pai querido, que traz à nossa memória, tão grande sacrifício foi feito por cada um de nós, ó Deus amado. Nós te agradecemos, ó Deus amado, por cada vida aqui presente nessa noite. E eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus, que essa palavra que será ministrada nessa noite, que a Tua palavra viva e eficaz, ó Deus, possa penetrar no mais íntimo de cada coração, possa cair como uma semente preciosa em um solo fértil, Pai, possa germinar, ó Deus amado, possa crescer, frutificar, ó Deus amado, e dar frutos a 30, 60 e a 100 por um, ó Deus amado, em cada vida, em cada família. É o que eu te peço nessa noite, em nome de Jesus, amém? Pode assentar. Que essa palavra possa mesmo encontrar um coração aberto, um coração quebrantado em nome de Jesus nessa noite. Enquanto eu orava, buscando uma palavra do Senhor, e o tema dessa palavra nessa noite é oração incessante.
Deus tem falado muito comigo esses dias a respeito disso, e muitas vezes eu tenho entendido que aquilo que Deus começou em nossas vidas, espiritualmente, nós muitas vezes queremos terminar na força do nosso braço. Nós queremos terminar na carne, e isso não funciona. Então, baseado nisso, Deus me deu esse texto, que eu achei maravilhoso, que vem falar de uma igreja que ora incessantemente. Eu não sei se os irmãos perceberam, essa igreja não está falando aqui de um templo assim. Ela estava numa casa, na casa da mãe de João Marcos, um dos evangelistas, né, um dos apóstolos que escreveu aqui, né, o Evangelho segundo Marcos. E essa reunião, essa igreja orava nesta casa. E eu fico muito feliz que nós temos muitas igrejas espalhadas pela cidade, que são as nossas células. Então é onde a gente ora, onde a gente clama. Só que tinha uma diferença, eles oravam incessantemente. Então, só para a gente entender um pouco dessa história, Pedro, junto com Tiago, né, estavam debaixo de uma grande perseguição nessa época. Logo que Jesus morreu, foi assunto ao céu, houve até um tempo de paz. Mas nessa época, agora já havia uma grande perseguição. E Pedro vê ali Tiago ser passado ao fio da espada. Tiago andava muito próximo a Jesus. Pedro, João e Tiago andavam juntos. Tiago era chamado filho do trovão, junto com João. Eram dois irmãos que provavelmente eram fervorosos na pregação. Alguns acreditam que ele foi, né, passado ao fio da espada. Tamanha era a eloquência, o fervor que ele pregava, né? Tamanha assim era a grandeza das pregações dele. Então acredita-se que de imediato o povo não aguentou ouvir, como foi com Estevão, morreu apedrejado. Quando a gente fala muitas verdades, muitas pessoas tapam os ouvidos. Foi assim no passado e costuma ser assim hoje. Ainda bem que hoje eles não passam a gente ao fio da espada aqui no Brasil, né? Mas em alguns lugares isso ainda acontece. Então, provavelmente aconteceu isso com Tiago. E Herodes viu que isso foi muito bom. O povo judeu gostou disso. Eles não queriam ouvir as verdades que Jesus veio ensinar. E Herodes fala assim, então vou preparar ainda um presente ainda maior. Vou preparar Pedro e nós vamos matá-lo. Então mandou prender Pedro para que depois pudessem fazer a mesma coisa que fizeram com Tiago. Interessante que esse Herodes, provavelmente não, ele era neto daquele Herodes que mandou matar todas as crianças na época de Jesus. E Pedro sabia que a maioria deles seriam mortos. Sabia ou não sabia? E por que ele continuava tão fervorosamente? Jesus tinha falado para eles que não ia ser fácil. E eu te digo nessa noite, ser cristão muitas vezes não é fácil. Nós precisamos de entender algumas coisas. Não é tão simples assim. Sou cristão, sou crente. Agora estou na bênção. Não é bem assim. E Pedro sabia muito bem disso, por isso a gente vai vendo nos textos, que eles não se assustavam muito com isso. Pedro já era a terceira vez que estava indo para a prisão, já tinha uma certa experiência com a cadeia, né? Já tinha apanhado bastante. E a Bíblia diz que havia 4 quartetos de soldados. Então havia 16 soldados só para cuidar dele, para que ele não fugisse da cadeia. E ele não estava nem aí para fugir, porque nós vamos ver no texto que ele estava até dormindo sossegado. Então tinham 2 soldados do lado dele e 2 soldados na porta da cela, de forma que ele não fosse solto. Amém? Entenderam até aí? Só para a gente entender a situação que ele estava. E uma cadeia ainda escura. Então ele estava num lugar bem fechado. Pedro era um homem de muitos amigos. Quem crê nisso aí? Porque Pedro pregava, milhares de pessoas se convertiam. Então ele tinha muita gente que gostava dele. Tinha ou não tinha? Por que você acha que não tinha um monte de gente na porta da cadeia com bandeira lá e gritando: abaixo Herodes, solta Pedro? Não era uma estratégia boa? Ou não? Nós temos passado muita dificuldade no nosso país aí, né? A gente vê o pessoal indo para a rua, bate panela daqui, grita dali, faz muito barulho. Muitas vezes não resolve quase que nada. Continua do mesmo jeito. É só você ver o decorrer da história. Não mudou nada. Mudou as pessoas, mas não mudou o sistema nenhum. Porque trocar só as pessoas não adianta. Precisa trocar a mentalidade das pessoas. As pessoas precisam conhecer Jesus. Uma vez que conheceu Jesus, tudo muda. Então não adiantava nada eles ir para lá, bater panela, gritar lá na porta da cadeia. Mas uma coisa eles fizeram. O que eles fizeram? Oraram incessantemente. Se reuniram. A igreja se reuniu para orar. Nós temos nos reunido para orar muitas vezes aqui, juntos.
Mas essa igreja orava incessantemente, ela orava constantemente, ela não parava. Queria que você pegasse aí no seu versículo 5, só para a gente entender algumas coisas. Versículo 5, diz assim: Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Pedro estava o quê? Você pode repetir comigo? Guardado. Vamos repetir? Guardado? Guardado. Talvez você ache que Deus não se preocupa com você. Saiba que você está guardado debaixo das asas dele. Eu sempre sei disso. Eu estou numa situação difícil. Eu fico só imaginando eu debaixo das asas. Eu vim da roça, eu sei que quando a galinha protege os pintinhos, né, o gavião quer pegar, mas não pega de jeito nenhum, que ele está protegido. E assim somos nós debaixo das asas do Senhor. Então Pedro estava guardado. Por mais que Herodes mandou prender, o apóstolo Lucas, que escreveu este livro de Atos, né, um grande escritor, muito cuidadoso com o que fazia, ele quis deixar claro para nós que Pedro não estava preso, ele estava guardado. Ontem eu falava isso para a Dorinha, ela falava assim, Deus estava dando livramento para ele. Deus deu uma revelação para ela, que se ele tivesse solto lá fora, ele tinha sido apedrejado igual Estevão, talvez tinha se passado ao fio da espada. Deus estava dando livramento para ele na cadeia. Quantas pessoas nós conhecemos que estão na cadeia, que estão recebendo livramento de Deus? São muitos, são muitos. Quantas situações difíceis que você está passando, talvez você está numa situação que você não entende. Deus está te guardando, Deus está te protegendo. Talvez se você estivesse em outro lugar, seria muito pior, ou seria o seu fim. Deus muitas vezes faz coisas que nós não entendemos. Por isso Lucas deixa claro para nós que ele estava sendo guardado. Mas atrás dele havia uma igreja que intercedia por ele. Então, em nome de Jesus, que nessa noite, esse tema que eu trouxe nessa noite, oração incessante, é algo que nós precisamos aprender a praticar. Praticar para o nosso bem da nossa família, para o bem do ministério, para o bem da nossa igreja. Eu conheço gente aqui na igreja que passa uma dificuldade tremenda. E sempre que eu vejo, ele está orando por alguém. Eu fico só pensando assim, ele podia estar só pedindo para ele, né? Não, ele está sempre intercedendo por alguém. É intercessor nato. Então Deus busca uma igreja assim, uma igreja intercessora. A Bíblia diz em João 21:18, não precisa de abrir, mas que Jesus já tinha falado com Pedro que ele ia morrer já numa idade mais avançada. Jesus já tinha dito para ele. Era mais uma coisa que trazia tranquilidade ao coração dele. Deus tem promessas para mim, promessas para você, né? E a Bíblia fala, se os filhos honram os pais, terão vida longa. São promessas de Deus para nós. Então, se a gente entende isso, numa situação dessa, você fica em paz. A Bíblia diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Quem abriga no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, do Deus Todo-Poderoso, ele descansará. E Hebreus 13:5 diz assim, sejam vossos costumes, olha só, seja a vossa vida, seu estilo de vida, sem avareza. Pessoa avarenta não consegue orar, não consegue buscar a Deus. Seja vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes. Seja satisfeito com o que você já tem. Porque muitas vezes a pessoa fala assim, eu só tenho isso. A conversa é diferente. Eu já tenho isso, entendeu? Eu não só tenho, eu já tenho. Ah, nós só temos 30 células. Não, nós já temos 30 células, é diferente, né? Eu só tenho um dia de crente. Não, você já tem um dia de crente. Quem chegou aqui nessa igreja pela primeira vez, talvez ainda não entendeu. Eu já tenho um dia que me converti ao Senhor, e isso para ele já basta. E continua, diz assim, porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. Deus não nos desampara nunca, se nós entendemos essa palavra. Sermos felizes com o que temos, e não ficarmos correndo por aí, atrás do vento, como foi pregado aqui na semana passada. A Bíblia é poderosa, essa palavra que vem nos ensinar a cada dia. Seja satisfeito com o que você tem. O que é que Deus te deu para cuidar e que você está negligenciando aquilo e querendo algo que Ele ainda não te deu. Cuide bem do que você tem hoje e Deus vai te honrar. Hoje eu falei aqui, vou só resumir rapidamente. Nós queríamos muito uma casa uma época, né? A gente morava numa pequena kitnet e o irmão dela é um pedreiro extraordinário. Fez um apartamento e deu para nós.
Era só a gente botar material lá, se punha ele fazia, se não punha ele fazia assim mesmo. O pai do César está ali, Ari, né? Sou muito grato a Deus pela vida dele. Nós temos uma casa, um apartamento para morar hoje, porque ele fez tudo final de semana, sozinho praticamente, nem eu ajudava ele às vezes, fez final de semana e está lá nosso apartamento, a gente já mora lá há mais de 15 anos e é nosso. Porque Deus levantou e quis me dar. Então Deus pode fazer coisas que você não entende. Ada falava assim, nós nunca vamos ter condição, né? Pensávamos financeiramente, mas Deus nos deu. Então, a oração tem muito poder em seus efeitos. No versículo 5, ainda falando um pouco sobre oração incessante, a Bíblia diz que nós devemos orar sem... obrigado. O que nós entendemos de orar sem cessar? Quando a gente fala uma igreja que ora incessantemente, não quer dizer que você vai ter que vir para cá e ficar 24 horas aqui. Mas é uma igreja que tem um compromisso de oração. É uma igreja que se reveza. A igreja do Poyangshu, na Coreia, há quase 30 anos ora ininterruptamente todos os dias, 24 horas por dia. Natal, feriado, qualquer dia. Tem muitas pessoas. E dizem que lá, esse incessantemente, é em torno de 3.000 pessoas orando. Toda hora que você chega lá, tem 3.000 pessoas orando. A maior igreja do mundo. Por quê? A chama está acesa, né? A chama está acesa. A pessoa sai dali, ela chega lá atrás, ela demonstra qual é o Deus dela, né? Ela não é avarenta, ela quer o bem do irmão, ela quer que o irmão conheça Jesus, e por aí vai. Ela ora incessantemente. O Josiel leu um texto, Salmo 147, queria que você pudesse abrir rapidinho aí comigo, mas não desmarca a sua Bíblia não, que nós vamos voltar aí no texto. Eu queria pegar um gancho aqui nesse texto que ele leu. Salmo 145, versículo 17. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos que o invocam em verdade. Invocar por invocar, muitas vezes não adianta nada. Mas invocar em verdade, ele nos responde. 45, perdi aqui. No versículo 19, ele acode à vontade de todos os que o temem, atende-lhes o clamor e os salva. O que aconteceu com Pedro? Nós vamos ver, voltando lá em Atos, por favor, volta lá, no versículo 6. Eu tenho entendido que quando nós paramos de orar, nós somos tendenciosos a começar a pecar. Quem já percebeu isso aí? Você para de orar, seu coração é tendencioso a começar a pecar. Mas quando você começa a orar, aí você para de pecar. Porque você se constrange diante de Deus. Você fala com Deus. Você começa a contar para ele sua história. Você acha que ele não sabe, não? Aí você sabe que ele já sabe tudo. Quando você ora, você fala, Deus já sabe. Mas eu vou falar com ele assim mesmo. Vou confessar para ele o que ele já sabe. Aí ele começa a trabalhar no nosso coração. Quem já lembra de Daniel? A palavra de Deus fala de Daniel, né? Daniel, um homem de oração. Orava 3 vezes ao dia, toda manhã, toda tarde, toda noite. Abria a janela para ver em Jerusalém. Daniel foi um jovem injustiçado. Daniel foi levado cativo para a Babilônia pelos erros de uma geração que ele não tinha nenhuma responsabilidade sobre isso, mas refletiu sobre ele. Aí eu falo agora da nossa geração. Você que é pai, você que é mãe aí, você que já está no ministério, você tem ou não tem compromisso com essa geração? Nós temos que ter compromisso com essa geração. Os pais têm que ter compromisso com seus filhos. Os filhos têm que ter compromisso com seus pais. Daniel foi levado para a Babilônia, tirado da família dele. E tentaram enfiar uma cultura goela abaixo dele. Tentaram ensiná-lo que esse negócio de Deus é bobagem. O Deus bom era o Deus de Nabucodonosor. Dava poder, dava status, né? Lá estavam as 7 maravilhas do mundo, o jardim suspenso da Babilônia. E ele veio morar dentro do palácio. Imagine os jovens aí, querendo fazer um vestibular na melhor universidade do mundo. Aí você ganha uma bolsa para estudar lá. Só que para estudar lá você tem que negar seu Deus. Nabucodonosor fala assim, traz os meninos mais sábios, os mais inteligentes. Aí veio ele mais 3 colegas.
E a Bíblia diz que ele se tornou o mais sábio do que o mais sábio da Babilônia, 10 vezes mais. Tudo que perguntava para ele sabia. Porque Deus falava para ele, Deus entregava para ele tudo em oração. Ele sentia saudade de casa, ele nunca voltou para sua casa, mas ele abria a janela e orava, estendia a mão lá para Jerusalém, orando, pedindo a Deus a bênção para lá. Eu vejo assim, que quando eu viajava muito, Ada disse que orava lá em casa, eu ficava orando, com a mão assim estendida, imaginando eu na estrada, né? E eu tenho certeza que os anjos do Senhor estavam me levando, né? Me conduzindo, me dando livramentos, como me deu tantas vezes na estrada. Uma carreta de frente, uma vez assim, a cegonheira soltou a traseira dela, atravessou a estrada inteira, assim, já vinha em cima da gente assim. Do nada, sai a traseira para lá, saiu eu para cá, e nós passamos. Milagre de Deus. Eu costumo pensar que eu até passei por baixo. Não sei como é que eu passei. Não tivemos nem um arranhão, nem no carro, nem balançou. Foi um milagre de Deus e muitos outros que Deus nos dá, porque eu sei que eu tinha uma intercessora em casa e que Deus sempre estava me acompanhando. Mas Daniel, se você queria que você abrisse comigo, capítulo 2, versículo 17 e 25. Vou ler rapidinho. Daniel, capítulo 2, 17 e 23. Se não quiser, eu só vou ler para adiantar. Capítulo 2, versículo 17 e 23, diz assim: Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Deus e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Nabucodonosor já tinha falado que ia matar todos os sábios da Babilônia, porque ninguém conseguia interpretar o sonho dele. Pensa bem, alguém te chama para interpretar um sonho e não te fala que sonho, nem que sonho que é. Pastor Davi, tive um sonho essa noite, o que é? Aí ele me pergunta, o que você sonhou? Eu falo, não, eu quero que você fale o que é, ué. Cadê seu Deus? E os sábios da Babilônia falaram assim, não, isso aí só o Deus, que não é dessa terra, que pode revelar. Aí Daniel chama os amigos dele, vamos orar. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse ao Deus do céu. O que Daniel fala para Deus? Disse Daniel, seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. Ele é quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Daniel começa a exaltar a Deus. Daniel falou para ele, Deus fala para ele, o que Nabucodonosor tinha sonhado. Nabucodonosor tinha sonhado com uma estátua lá, cabeça de ouro, o peito e os braços de prata, né, o tórax aqui e as pernas de ferro, os pés de ferro e de barro, os dedos. E Daniel interpreta para ele, Daniel fala, seu reino está terminando daqui uns tempos, vai vir um outro reinado muito forte, os medo-persas, mas vão cair também. Depois vai vir uns gregos aí, vão cair também. Vai vir uns romanos também, vão cair também. E vai dividir em várias nações. Deus já tinha falado isso para ele lá atrás. E isso aconteceu, irmãos. Isso foi profecia, Deus entregou isso para ele. E ele falou para Nabucodonosor, por isso que ele falou assim, Deus levanta e Deus abate. Nós estamos muito preocupados com o nosso Brasil, tão ou não tão? Precisamos orar. Deus levanta e Deus abate se precisar. Deus coloca e Deus tira. Para o bem do povo dele, amém? Se o povo que me chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar, né? Curarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então nós precisamos de buscar mais em Deus. Esse era Daniel, um jovem, um menino. Ficou 70 anos ali. Entrava rei, saía rei, estava ele lá. E muita gente acha que José, que não é esse José aqui, que é o José do Egito, né? Ele foi mesmo, né? Foi o vice-governador do Egito. Daniel foi muito maior do que ele. O reinado da Babilônia, né? Ele foi um ministro, talvez lá, um primeiro-ministro. Era muito maior do que isso. Ele foi um homem muito mais, com mais poder do que José do Egito. Quem já ouviu falar da oração de Ana? Muitas vezes alguém fala assim, mas eu não sei orar. Como é que ora? Não tem que saber orar não, irmão. Já ouviu falar da oração de Ana? Lá em 1 Samuel. Ana é uma mulher que era muito humilhada. Só para a gente voltar, eu estou falando de Pedro, perseguido por causa da sua crença, do cristianismo, da sua religião. Daniel, preso, porque uma geração
não cumpriu o que tinha prometido a Deus, não se afastou de Deus, e aquilo foi um reflexo na vida dele, e estava lá preso. E agora eu estou falando de uma mulher que estava sendo perseguida dentro de casa. Talvez você fale assim, opa, isso aí está acontecendo lá em casa. Era um tempo diferente, onde nessa cultura judaica, machista, os homens tinham mais de uma mulher. A Bíblia diz que Ana chorava porque seu marido tinha 2 esposas e a outra tinha muitos filhos e era estéril e não podia gerar filhos. E um dia ela estava lá no templo chorando, mas chorando e orando. Chorando e orando, só ela não conseguia falar, ela não conseguia expressar. José Modesto está ali, eu até perguntei a ele sobre a esposa, um dia ela contando para mim. Um dia ela estava passando muito mal, né? Ela passando muito mal, muito mesmo. E não conseguia orar. Mas ela conseguiu lembrar daquela canção, né? Espírito Santo, ore por mim. E foi orando, clamando ao Espírito Santo que intercedesse por ela. Porque ela sabia que quando nós não conseguimos orar, o Espírito Santo intercede por nós diante de Deus com gemidos inexprimíveis. E Deus trouxe alívio no coração dela. Ela estava lá em Belo Horizonte e seu Zé Modesto estava aqui em Viçosa. Quase que ele tinha que ir para lá. Mas ela lembrou do Deus Todo-Poderoso e Deus trouxe o refrigério. É assim que funciona. E Ana estava assim. A Bíblia diz que os lábios dela só tremiam. Ela não orava em voz alta, ela não estava gritando, Senhor, não. Ela estava chorando diante de Deus. Deus adora um coração quebrantado. Quando você bater seu joelho na sua casa lá e ora, você acha que Deus não sabe? Cada lágrimazinha que cai lá na sua casa, nas madrugadas que você ora, aqui onde você ora, ou quando alguém ora por você, a Bíblia diz que ela chorava. E o profeta Eli pergunta para ela assim, onde é que você bebeu dessa? Ele achou que ela estava chapada, que ela tinha tomado muito vinho. Ela falava, não bebo não, eu estou angustiada. Eu estou falando com Deus que eu estou angustiada. Eu acho que ele ficou tão sem graça que ele liberou uma palavra de poder para ela. Ele falou assim, daqui 1 ano você vai voltar aqui com a sua bênção. E daí 1 ano ela volta e entrega Samuel lá. Vai lá trazer Samuel para ser apresentado. Nada mais, nada menos do que Samuel, que foi gerado debaixo dessa oração. Um dos maiores profetas e juízes que já passou por essa terra. Então voltando aí no versículo 6 de Atos. Desses 2 exemplos, só para você entender quanto Deus pode e quer trabalhar na sua vida, amém? Dentro da sua casa, no seu lar, se você está debaixo de alguma perseguição. Versículo 6, quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias e sentinelas à porta, guardavam o cárcere. O que Pedro estava fazendo? Descansando. Fala para o seu irmão aí, descansa no Senhor. É verdade, descansa no Senhor. Nós precisamos aprender a descansar no Senhor. Diz que Pedro dormia. Hoje eu brinquei de manhã aqui, Maurinho está aí, mas a Valdete? Ainda bem que eles não vieram hoje, né? Os meninos estão ali. Um dia eu estava aqui orando à noite, numa madrugada, nas vigílias que a gente faz aqui, nos relógios de oração. E nesse dia eu tinha chegado de Belo Horizonte e eu estava cumprindo meu horário, de 11 à meia-noite. E aí eu vim orar aqui. E Maurinho acho que vinha 11h30, por aí. E eu estava tão cansado que eu dormi lá atrás. Encostei na cadeira, naquele cantinho lá, arrumei um canto bem... O cara quer orar, mas vai encostar também. Aí encostei e dormi naquele cantinho lá atrás. Eu estava igual o Pedro, eu estou lembrando de Pedro dormindo aqui. Aí eu dormi naquele cantinho lá e Maurinho chegou, orou, e ele é muito brincalhão. Ele falou, eu fiquei com vergonha de te chamar, fiquei com dó, estava com sono tão profundo. E realmente ele apagou a luz da igreja, fechou tudo e foi embora. Aí quando eu acordei, já era mais tarde um pouco assim, eu fiquei meio assustado, tudo apagado, não entendi direito e fui embora. No outro dia estava ele, o pastor Marcos, aí ele brincando com o pastor Marcos assim, pastor, pode dormir no relógio de oração? Ele falou, claro que não, irmão. Não, porque ontem eu fiquei com pena de uma pessoa que estava orando aqui, estava dormindo tão profundamente. Aí eu desliguei, apaguei a luz tudo e deixei dormir na igreja. Você acha que eu fiz errado? Quem é esse, né? Aí você, é o Reinaldo aqui. Aí ele brincou comigo. Mas aí eu estava até brincando hoje de manhã, que eu fico feliz que a Bíblia dá embasamento para você dormir, na hora que você está orando, né? Porque quando eu fico pensando assim, Jesus orando no monte, e esse próprio Pedro, Tiago e João subiram com ele numa vigília. E Jesus desce, o que eles estavam fazendo? Dormindo. Embasamento bíblico para dormir na hora da vigília. Então se você não tem muito assim, você fala, eu durmo à toa, não tem problema não, pode vir para a vigília. Talvez você ora meia hora e dorme meia hora, está ótimo, né?
melhor que você ficar em casa e não orar nada. Então, assim, se você tem esse sono pesado, pode vir para a vigília, pode vir aqui para o relógio de oração. Então, eu fiquei feliz de saber que Pedro é dorminhoco igual eu. Porque Pedro agora está preso, ainda está dormindo. Provavelmente ele começou a orar, a pedir a Deus ali, dormiu em paz. Por quê? Porque ele descansava no Senhor. Então, a Bíblia diz lá em Salmo 127, 2, diz assim: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados enquanto dormem. Então, irmão, crente tem que dormir, crente tem que descansar, porque ninguém aguenta uma pessoa mal-humorada no outro dia porque dormiu mal. É verdade ou não é? Quem dorme 1, 2 dias dormiu mal, 3 dias já fica mal-humorado, fica estressado, fala o que não deve. E eu caí numa família que gosta de dormir, né? Graças a Deus, a turma lá dorme para valer. E isso é bom, né? Porque eu fico imaginando se eles não dormissem, o estresse que não ia ser, né? Mas eles são bênçãos, eles dormem muito. Então, isso eu deixo para a igreja, é verdade. Você precisa dormir, né? Nós precisamos descansar. Talvez você é estudante, né? Tem os estudantes aí. Você fica varando muita madrugada estudando, você tem que dormir. Senão você não aguenta, você passa mal. Você tem que dormir, você tem que descansar no Senhor. Faça a sua parte e descansa no Senhor. Amém? Oração no monte. A gente tem orado muito no monte, né? Lá tem sido uma bênção. Sexta-feira a gente está indo, subindo. Podia orar aqui mesmo? Podia. Mas nós estamos indo lá. E lá está sendo bênção. Nós estamos ali diante do Senhor, ninguém amola ninguém, né? Aquele céu maravilhoso, igual estava nesse final de semana, essa lua cheia, e Deus falando tremendamente ao nosso coração ali. Isso é muito bom. Já dormi muitas vezes no monte também. Chegar tão cansado lá em cima, tem um momento que a gente sai para orar sozinho, lá escurinho, né? Você está bem agasalhado, encosta numa árvore assim e dorme, tranquilo. Bênção, qual que é o problema? Dormir diante do Senhor. É melhor que dormir, né? Em outro lugar. Vai para o monte com a gente. Você, eu durmo à toa, não tem problema. Mateus 26, 41 diz assim... foi quando os discípulos, quando Jesus falou para os discípulos, diz assim: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Muitas vezes você não quer orar, porque sua carne é fraca, ela quer dormir o tempo inteiro, mas você precisa de orar. Nós precisamos orar. A Bíblia nos ensina, Jesus nos ensinou a orar. Versículo 7: eis porém que sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão. Quer que veja o socorro agora? Igreja orando, imagina a igreja orando, a igreja clamando a Deus. Tiago já foi morto a espada, para Tiago já estava na glória, né? Para ele já recebeu a coroa, agora estava intercedendo por Pedro. E a Bíblia diz que um anjo foi lá, diz assim: um anjo do Senhor e uma luz iluminou. Um anjo do Senhor, Deus envia anjos, quem acredita? Deus envia anjos, irmãos, Deus envia. O irmão, cadê Dé? Viu lá ou não viu, Dé? Dé viu anjos lá no monte sexta-feira, né? A gente orava e ele viu. Isso é bênção, irmão. Deus dá o privilégio a alguns de ver. E você viu e eu senti a presença, né? Mas eu senti muito mais a presença do Espírito Santo. Nós não adoramos anjos, mas a Bíblia diz que Deus envia os anjos. A gente ora e Deus dá ordem aos anjos ao nosso respeito, para nos guardar. A Bíblia diz, em Salmo 34, 7, diz assim: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Os anjos nos livram. Diz assim, Hebreus 1,14: não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Quem é que há de herdar a salvação? Se você crê que você vai herdar a salvação, você tem que crer que o Senhor tem um exército celestial, ministradores, prontos para estar ao nosso serviço, para trabalhar por nós. Não é porque nós somos bonitinhos, não. É porque Deus decidiu assim, pela graça, pela misericórdia dEle, Ele nos guarda. No encontro com Deus, orávamos aqui, Deus deixou muito claro no nosso coração: vocês vão ter experiências sobrenaturais lá no encontro. Chega uma irmã e fala assim: irmãos, vi uma coisa extraordinária. Vi um grande anjo aqui andando assim na frente, foi? Andando ali na frente do portão para lá e para cá. E ele tinha uma arma na mão que eu não consegui definir não, se aquilo é uma espada, se é uma lança, mas eu vi. Deus mostra essas coisas para que eu e você entendamos que Ele nos guarda, que Ele nos protege, que, né, a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao nosso redor para nos guardar. Aí quando a gente vê, alguém vê isso,
Nós entendemos e testificamos isso no nosso coração. Nós dormimos em paz ou não dormimos? Então Pedro sabia. Pedro sabia, Jesus falou que eu vou morrer já velho. Se ele for da vontade dele, ele vai mandar alguém aqui me tirar. E coitadinho de Herodes, né? Para contender com Deus. Coitadinho de Nabucodonosor. Coitadinho do Império Persa, dos gregos. Coitadinho de qualquer um que mexer com você, amém? Por isso que é muito complicado quando alguém se levanta contra o irmão. Dentro da igreja é muito complicado quando o irmão se levanta contra o outro. Pensa bem, que conflito que você está arrumando no mundo espiritual. O mesmo Espírito Santo que testifica no coração, testifica no outro. Né? Os anjos do Senhor estão acampados. Você acha que os anjos vão brigar por causa de você? Eles vão brigar se tiver. Né? Se você tiver precisando mesmo. Mas se você arrumar confusão e querer Satanás na sua vida, Deus vai fazer de tudo para você voltar. Mas se você assumiu e quer mesmo, né? A Bíblia diz que o diabo está ao nosso derredor, bramando como um leão, gritando. Só que ele não chega, por quê? O anjo do Senhor está acampado ao seu lado, amém? É só para você entender o mundo espiritual, um pouquinho assim. Então, a Bíblia diz aqui, no versículo, um pouquinho para frente, e tocando ele, o lado de Pedro despertou, dizendo, levanta-te depressa. Veio uma grande luz, né? Essa luz que é a luz do mundo. Falou-lhes, pois Jesus outra vez dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, além de vir um anjo, veio uma grande luz. Luz na Bíblia representa a presença de Deus. Jesus disse que ele é a luz do mundo. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Para que serve uma lâmpada para os meus pés? É a palavra, amém? Lâmpada para os meus pés. Por que eu preciso da palavra então? Por que nós vamos para o monte e precisamos de lanterna no dia que está bem escuro? Para não cair no buraco, para não tropeçar, é ou não é? Você vê um monte de buraco, você anda de qualquer maneira ou você anda com cuidado? E por que muitas vezes nós não buscamos isso na palavra de Deus? A palavra de Deus nos alerta e nós muitas vezes não entendemos ou muitas vezes não aceitamos, né? Essa lâmpada para os nossos pés. Quando Deus nos toca, nós nos acordamos. A Bíblia diz, se você acompanhar aí comigo, diz assim, levanta-te depressa. Diz para o seu irmão, pode falar, levanta-te depressa. É verdade. Nós precisamos levantar depressa. Deus tem pressa para trazer a bênção na sua vida. Muitas vezes você não levanta, você fica lá, está confortável. Pedro até que não estava muito confortável, mas ele estava tão com Jesus, tão cheio do Espírito Santo, que ele estava dormindo tranquilo. Se precisasse de virar à noite, ele ia virar. Porque provavelmente foi de madrugada que o anjo esteve lá. Porque estava tudo escuro. A igreja estava orando nas madrugadas. Então, levanta-te depressa. O toque de Deus restaura nossas forças. Restaura ou não restaura? Quando você sente o toque de Deus nas suas vidas. Muitas vezes Deus começa no espírito e nós queremos terminar na carne, como eu falei lá atrás. Eu tenho aprendido outra coisa. Por exemplo, muitas vezes nós somos muito tolerantes conosco mesmo. Muitas vezes nós toleramos a gente demais. Eu sou muito paciente comigo e muito impaciente com meu irmão. Já percebeu isso? Que você, nós somos assim? Eu nunca esqueço daquele texto lá de Jeremias, que meu coração é enganoso e perverso. Eu lembro disso toda hora. Porque eu sou muito tolerante comigo mesmo. E nós somos muito tendenciosos a acusar os nossos irmãos. Eu até trouxe aqui, por exemplo, aquele irmão é ignorante, estúpido, tem um gênio dos diabos. Muita gente fala assim, ou não fala? Ô irmão complicado. Eu não sou assim não, eu tenho uma santa ira, né? Eu tenho uma santa ira. Ele é complicado. Ele é estressadão. Eu não. Eu tenho uma santa ira no meu coração. Ele é estouradão. É um absurdo, esse pastor nunca foi lá em casa. Ou o líder que nunca me visitou. Quantas vezes você visitou ele? Quantas vezes você perguntou como é que ele está? Muitas vezes nós falamos, mas nós não fazemos. Aquele irmão é muito enrolado, marca as coisas comigo e não vem. Eu não sou assim, eu não tenho tempo. Hoje eu marquei e não vai dar para ir, eu vou ter que desmarcar. Porque meu tempo está apertado. Nós somos muito tolerantes conosco mesmo. E somos tendenciosos a
apontar os dedos para os outros. Por isso nós precisamos levantar depressa. Seguindo o texto, só para a gente encerrar rapidinho. Então Pedro, caindo em si, agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo. Não, versículo 8. Disse-lhe o anjo, cinge-te a tua calça e sandálias, e ele assim o fez. Disse-lhe mais, põe a capa e segue-me. Então saindo seguia, não sabendo que era real o que fazia por meio do anjo. Parecia-lhe uma visão. Pedro ainda não tinha entendido por que aqueles soldados não acordavam. Aquilo tudo estava acontecendo, o soldado estava parado do mesmo jeito, correntes caindo, se fosse hoje, por exemplo, algemas caindo, barulho, né? Uma grande luz, e o soldado estava do mesmo jeito. Pedro ainda não estava entendendo. Depois de terem passado a primeira e segunda sentinela, eles passaram duas grandes portas, né? Sentinelas, dois grupos de soldados, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhe abriu automaticamente. A gente fica pensando hoje, controle remoto, né? Você chega num shopping, sensor de presença, você vai chegando, aquela porta abre. Pedro foi andando com o anjo assim, tudo foi abrindo automaticamente, né? O pessoal acha que isso foi inventado agora, né? Isso vem de longe, né? A turma aqui, Homero, acha que entende muito sobre isso. Isso vem lá dessa época, já acontecia. E saindo enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Agora é com você. Levanta-te, né? Coisas automáticas vão acontecer na sua vida. Eu, por exemplo, na última vez que eu preguei aqui, foi, né, que eu falei sobre tribulação. Segunda-feira veio uma tribulação, irmão. Na terça, na quarta veio outra. Outra semana complicada. Mas automaticamente eu já aprendi que é momento de orar. Não é momento de esbravejar, de murmurar. É de orar e de caminhar, de fazer a minha parte, de agir, de me levantar, tomar posição. E graças a Deus, tudo foi contornado. Tudo está resolvido e na paz do Senhor Jesus. Amém? A gente precisa aprender isso. Então Pedro agora, no versículo 11. Então Pedro, caindo em si, disse... Você percebeu que agora que Pedro falou? Que até então ele estava calado? Então, quando Deus estiver agindo na tua vida, talvez está vindo Deus está fazendo uma grande obra na sua vida. Sabe aquela promessa, aquela oração que você fez a Deus? Está chegando, você está entendendo que ela está chegando? Para que você vai sair contando para todo mundo? Fica calado, espera completar essa obra que Deus está fazendo na sua vida. Na hora que aquilo completar na sua vida, aí sim, é hora de você falar. O que você precisa falar? Se você for ver lendo o texto, eu só vou dar uma pulada lá na frente. Pedro sai e vai para a igreja que estava orando na casa de João Marcos. E Pedro chega lá, como nós lemos na história, a mulher fica tão apavorada vendo ele chegar ali. Como é que pode sair debaixo do Império Romano daquele jeito? Ninguém saía. E ele sai, e ele bate na porta, ele chega. Primeira coisa que ele faz, irmão, silêncio, vamos, escuta aí que eu vou contar. Aí ele conta tudo que aconteceu com ele. Testemunho. Ele deu um testemunho para eles. Aí eles entenderam. Tudo aquilo que ligarmos na terra será ligado no céu. Tudo que desligarmos na terra será desligado nos céus. Eles entenderam que através daquela oração fervorosa, aquela oração contínua que eles fizeram, Deus agiu. Amém? Pensa que fé que brotou no coração desses irmãos. A igreja muitas vezes não sabe. Pastor Davi às vezes atende alguém aqui e manda uma mensagem: pastores, precisamos orar por essa e essa situação. E a gente está bem trabalhando nesse momento. O que você faz? Se estiver sozinho, você ora. Se estiver cheio de gente, vai no banheiro ali. Aí você ora. Se você está lá, vou tomar um banho agora, você ora. Pode orar sem cessar em qualquer lugar. Interceder. Né, pastor? Em nome de Jesus, sempre depois ele manda uma mensagem assim: fica tranquilo que tudo se resolveu. A poeira baixou, Deus agiu. E é isso que ele manda. E assim tem muita gente aqui. Hoje de manhã, enquanto nós fazíamos o culto, as irmãs estavam na intercessão, a equipe do teatro também orava aqui em cima, e orava muito alto, porque estavam intercedendo. Não sei se os irmãos sabem, aqui na igreja tem uns intercessores. Enquanto o culto acontece, enquanto o louvor acontece, tem pessoas aí para cima orando. Tem pessoas buscando em Deus: Senhor, abençoa esse culto. Toca o coração daquele irmão que está distraído. Aquele irmão que veio hoje,
né, que está cheio de problemas, Senhor, que ele volte para casa hoje curado, como a resposta do Senhor, liberto. Eles estão aí para cima, clamando assim a Deus. E Pedro vem e conta isso para eles. E eu acho que o mais interessante está nesse versículo aqui, no versículo 11. Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Ia ter uma festa com a morte dele. Muitas pessoas vão dizer para você assim: bobagem isso aí que você está falando, isso não tem jeito não, Deus não vai resolver essa situação, Deus não vai fazer isso é impossível. Aqui diz que frustrou a expectativa de Herodes, frustrou a expectativa dos judeus. E se você for ver, continuando o texto, logo no capítulo seguinte, você vai ver Herodes sendo comido por vermes. Herodes começa a pregar e o povo falando: ele é um Deus. Aí a Bíblia diz que aparece um anjo e toca nele. Lembra do anjo tocando em Pedro? Toca em Pedro, Pedro levanta para a bênção. Agora Herodes se passa por Deus. Deus tinha constituído ele rei, né? Toda autoridade é instituída por Deus. Mas quando ele se achou Deus, na soberania de Deus, alguma coisa aconteceu, que ele foi comido por vermes, na frente de todo mundo, morreu. Logo depois. Então, meus irmãos, nós estamos servindo um Deus que é todo poderoso, que zela pela sua vida, que envia anjos na sua vida, que tem a luz do mundo na sua vida, né? Que é o Senhor Jesus, que é o Espírito Santo em nós. Nós não temos que estar aí por aí orando por anjos. Os anjos não querem que você ore por ele, não. Eles só obedecem a Deus. Mas se você está cheio do Espírito Santo, aí sim, a Bíblia diz que nós oramos e Deus dá ordem aos seus anjos a nosso respeito, amém? Aí Deus age, aí Deus faz o que Ele quiser, porque Ele é soberano. Muitas vezes nós pedimos algo para Deus e queremos para ontem, não é? Mas imagina se a sua encomenda está vindo da China. Tem um pastor que ele fala muito isso, ele fala assim: muitas vezes que a gente pede algo para Deus, é como se fosse uma encomenda vindo da China, demora. Mas vem, ela vai chegar, mas no tempo dele, não no seu tempo. Porque você quer aquela bênção que só tem lá na China o que você está querendo. Mas você precisa para hoje, então não tem jeito. Aí ela vai chegar. Agora você quer uma bênção que o Senhor pode te entregar hoje, por exemplo. Eu quero entregar minha vida para Jesus hoje. Pode ser hoje ou não pode? Pode ser agora, deve ser agora. Eu quero voltar para Jesus. Pode ser agora. Isso são coisas imediatas. É só dispor, está ligado no céu, amém? E tem coisas que Deus pode esperar um pouquinho mais para trabalhar no seu e no meu coração. Acho que fechamos aqui. Deixa eu ver se tinha. Tem só mais um textinho aqui. Eu até brinquei hoje de manhã, porque muitas vezes nós nos achamos, não tem muito a ver com essa palavra, como se tivesse 3 pessoas em nós. A que nós achamos que somos, nosso coração é enganoso. A que nós achamos que somos, a que os outros pensam que nós somos, e é o que Deus sabe que nós somos. Deus sabe exatamente como você é. Tem gente que acredita na própria mentira. Tem gente que é tão mentiroso que ele mesmo acredita na mentira dele. Tem gente que arruma tanta desculpa para justificar algo que ele acredita naquilo. Mas Deus não acredita nisso não. Deus sabe exatamente como nós somos. E isso é o que somos. Então, por que Pedro estava tão tranquilo? Deus conhecia ele na totalidade. Deus conhecia o coração daquele homem e ele conhecia Deus. Se nós não oramos, nós não temos intimidade com Deus. Aí nós não conhecemos o coração de Deus. Nós não sabemos as promessas que Ele tem nas nossas vidas. Então é hora de acordar, né? De nos entregar. É hora de nós começarmos a testemunhar aquilo que Deus tem feito na nossa vida. É muito bom quando alguém clama, que pede aqui na igreja: ore por mim, pede para orar por fulano. Depois a pessoa liga e fala: eu recebi aquela bênção. Teve um dia que o irmão aqui pediu que eu orasse por ele. Aí no domingo seguinte ele falou: você lembra aquele dia que eu te pedi para orar? Deus abriu a porta. Olha que bênção. Essa semana eu fui visitar, eu não podia passar na pregação sem falar da minha cidade, Pedra do Anta, né? Cidade turística assim, ninguém liga de falar. Cidade bonita, né? Cidade forte, poderosa. Fui lá visitar um primo meu essa semana. Ele está muito doente. Ele estava internado aqui no hospital. Os médicos mandou para casa. Ele está entubado, tá com as mãos enfaixadas, porque senão ele tira os negócios, de tão agitado que ele está. Aí chegamos na casa dele, ele estava um agito só, tentando tirar os negócios, e muito apavorado. E a gente falava, ele não escutava.
E a mãe dele falou assim, fiquei sabendo que você é pastor, né? Era minha tia. Eu falei, sou, tia. Você podia orar para o Zé, para mim? Eu falei, vamos orar agora? Ela falou, vamos. Estava eu, ela, minha mãe, minha irmã. Aí eu falei, vamos orar. E começamos a orar, eu botei a mão na cabeça dele, irmão. Pensa um homem que ficou quieto. Acabou o estresse. Acabou a dor que ele estava sentindo. Deus trouxe um bálsamo na vida dele assim. Ele aquietou, ele sossegou. E elas ficaram assim, impressionadas, né? Como uma oração tem poder. Eu falei, isso mesmo. Como uma oração tem poder. Se nós orarmos, né? Com autoridade, com poder, com unção, e crendo que Deus vai fazer, Deus vai fazer. E eu pedi a Deus, acalma o coração dele, Senhor, né? Que seja feita a tua vontade, né? Eu creio na cura, mas que seja feita a vontade do Senhor. Eu clamei por cura, porque nós temos que clamar até o último instante, porque Jesus já levou todas as enfermidades na cruz do Calvário, amém? Então nós temos que crer. Mas aí Deus trouxe aquele refrigério na vida dele. Foi uma bênção. Ele ficou quietinho assim, mansinho. Deus é tremendo. Deus quer me usar, quer te usar, mas nós precisamos de ter intimidade com Ele. Nós precisamos de buscá-lo dia a dia, todos os dias. Aprenda a orar de manhã. Tem um tempinho na hora do almoço? Ora. Tem um tempinho à noite? Ora de novo. Por quê? Deus está chorando pela sua oração? Não sei, mas Ele quer intimidade com você. E Ele sabe que você só vai ser íntimo dEle, você só vai entender bem o coração dEle quando você começar a fazer isso. Imagina uma internet que toda hora está desligada. Não tem jeito. Tem que estar conectado 24 horas. Amém?